versículo de número 6. Filipenses 2, 6. Deu certo aí você encontrar? Sim. Pronto. Diz assim a palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vamos repetir esse verso 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Amém? Podemos aceitar. Como eu falei para vocês, Jesus, ele se importa com você. Amém? Você crê nisso? Mas crê de verdade, de coração mesmo? Porque às vezes a gente passa umas lutas, algumas dificuldades na vida, que nos dá a impressão que parece que Jesus não é que ele não está se importando, parece que ele não está observando o que está acontecendo. É como se a gente dissesse assim: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus, Jesus, ele se importa com você. Jesus sempre se importa com todas as pessoas, especialmente com as mais vulneráveis e necessitadas. Ele sempre demonstrou uma coisa chamada compaixão. Já ouviram essa palavra? Sabe o significado dessa palavra, compaixão? Jesus sempre demonstrou compaixão e amor. Ele demonstrava isso quando ele curou os doentes. Ele demonstrava isso quando ele confortava os aflitos e ensinava sobre o reino de Deus. A mensagem central de Jesus era de amor e de perdão. Talvez esta noite eu esteja falando aqui com pessoas que se sentem às vezes necessitadas de amor. Pessoas que dizem assim: missionário, tem hora que eu tenho a impressão que as pessoas às vezes não me amam, não se importam comigo. Talvez eu esteja nessa noite falando com pessoas que até dizem: olha, nos momentos de alegria estava todo mundo junto comigo, mas nos momentos que eu mais precisava, foi o único momento que eu olhei para a direita, para a esquerda, para trás e para frente e não encontrei ninguém que se importasse comigo. A Bíblia ensina, irmãos, que Jesus, o Filho de Deus, ele deixou a sua glória, a glória lá do céu, para se tornar um ser humano e viver aqui na terra. E ele fez isso por amor à humanidade, para que através da sua morte e ressurreição nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Como assim, missionário, reconciliados com Deus? Sabe por que reconciliados, irmãos? Porque a Bíblia fala que quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós fracassamos, infelizmente, Deus entristece o seu coração. Deus, às vezes, fica esperando nós nos arrependermos e pedimos perdão, mas a não pedir, Deus se afasta de nós. A realidade é essa. Missionário, você não falou que Deus não se afasta de mim? A Bíblia fala que Deus se afasta de nós quando nós pecamos por conta da sua justiça. Você sabe por
se Deus estiver próximo de nós quando nós pecamos e não nos arrependemos, a justiça de Deus pode vir sobre nós e nos consumir. Ainda bem que existe uma coisa chamada graça, favor imerecido, e a Bíblia vai dizer que é pela graça que nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A Bíblia diz nesse versículo 7 que nós lemos, que Jesus se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. A Bíblia vai dizer que ele se humilhou a si mesmo e foi obediente à morte, e morte de cruz. Sabe por quê, irmãos? Eu estou dando ênfase a essa palavra morte de cruz, porque a morte de cruz, irmãos, era a condenação para os piores criminosos que existiam. Morte de cruz, irmãos, não era para um simples ladrãozinho de lata de leite ninho. Morte de cruz não era para uma simples pessoa que mentiu ou enganou alguém, ou que até deixou de pagar um imposto do governo. Morte de cruz era para os piores pecadores que existia naquela época. Se a gente fosse fazer uma lista, a gente poderia dizer que a morte de cruz é para as pessoas que assassinassem outras pessoas. A gente poderia dizer que morte de cruz era para pessoas violentas, que de repente matavam ou tiravam a vida dos seus próprios pais, dos seus irmãos, dos seus parentes. A gente poderia dizer que morte de cruz era para os assassinos, para de repente os estrupadores, os corruptos. Morte de cruz era para os piores. E a Bíblia vai nos dizer que ele se esvaziou a si mesmo e se humilhou, obediente até a morte, e essa morte foi a de cruz. No verso 9 vai dizer que foi esse o motivo que Deus exaltou a Jesus. Aleluia! Deus exaltou a ele a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus tem um nome que está acima de todo nome, irmãos. E lá no livro de Lucas, capítulo 14, verso 11, vai dizer que ele humilhou. Vai dizer, aliás, que os humilhados, eles são exaltados. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu e você temos que ter no nosso coração humildade. Humildade. O verso 10 vai dizer, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, aleluia, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu estava esse final de semana fazendo um culto lá na casa da irmã Dazinha, e eu, ao terminar a mensagem, eu fiz o apelo, e eu disse às pessoas que estavam ali presentes, diante de Deus vai comparecer todas as pessoas, justas e injustos, certos e errados, todos vão comparecer perante a Deus, e a Bíblia fala que vai ser aberto livros, e cada um vai ser julgado por aquilo que está escrito nos livros. E a Bíblia vai dizer, e quem não foi encontrado o seu nome no livro da vida, esse foi lançado fora. A Bíblia fala que perante Deus todos nós vamos comparecer. Aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, Jesus vai poder dizer assim, vinde benditos de meu Pai, e possua por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do século. Mas para as pessoas que não fizeram essa confissão, vai ter a palavra, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço.
Jesus na cruz do Calvário, irmãos, demonstrou por nós um amor muito, mas muito grande. Todo mundo conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, por conta da empatia, por conta da compaixão. Empatia e compaixão são palavras parecidas, são substantivos que caracterizam a preocupação e o amor uns para com os outros. Mas a palavra compaixão, essa me chama muito a atenção. Jesus demonstrou, irmãos, grande empatia pelas pessoas. Missionário, o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia, irmãos, é sentir a dor do outro. Empatia é ver a situação do outro. Jesus demonstrou grande empatia pelas pessoas quando evidenciou essa empatia morrendo na cruz do Calvário. Você vai encontrar na Bíblia muitos relatos de pessoas que decidiram se aproximar de Jesus, que decidiram estar próximo a Jesus. Por conta das necessidades, eles procuraram a Jesus. E em nenhum momento, irmãos, Jesus deixou de atender essas pessoas, porque tinha Jesus muita empatia. Jesus, ele tinha cuidado para com as crianças, para com os pequeninos. A Bíblia vai dizer que os pequenininhos estavam querendo estar com Jesus, e os próprios discípulos de Jesus tentavam tirar as crianças, por entender que as crianças estavam empatando, e Jesus falou: não faça isso. Deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus tinha empatia para com as crianças, Jesus tinha cuidado para com os pequenos. Jesus, além de se importar com os pequenos, Jesus sempre se importou também com as necessidades das pessoas. Irmãos, você vê que quando Jesus estava pregando, as pessoas vinham para ouvir Jesus, e a depender do momento, passava-se horas e horas e horas as pessoas ouvindo Jesus. Houve um momento, a Bíblia fala que Jesus estava pregando às pessoas e deu um horário avançado. E a Bíblia fala que Jesus falou assim, os discípulos de Jesus falaram assim: Senhor, eles já estão aqui conosco há muito tempo, libera eles, deixa eles ir para casa para eles se alimentarem. Os discípulos estavam preocupados? Sim, estavam preocupados. Mas Jesus falou assim: dai-lhes de comer. É como se Jesus falasse assim: se importe com eles. Mas o Senhor vai dizer: Senhor, nós não temos aqui. E eles fazem ali uma pesquisa e conseguem apenas 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia fala que Jesus pede para eles se assentarem e distribui aqueles alimentos, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, para mais de 5.000 pessoas. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus tinha empatia, Jesus se preocupava com as pessoas. Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer lá em Marcos capítulo 1, se você tiver condição de abrir a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 1, verso 41, você vai encontrar aí, não precisa ler o texto não, eu falo aqui para vocês, é a cura do leproso. A Bíblia fala que Jesus, ao encontrar aquele homem movido por compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou no leproso, o curando. Aquele homem era desprezado pelas pessoas. As pessoas não davam valor àquele homem, porque os leprosos, irmãos, eram considerados como pessoas sujas, imundas, desprezíveis. Mas Jesus tinha compaixão. Compaixão, compaixão, compaixão.
palavra que eu quero falar nesta noite. Compaixão, se você for ver nos dicionários, é o sentimento de pesar, de tristeza, causada pela tragédia alheia, ou que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Então Jesus tinha compaixão, é como se Jesus colocasse no lugar das outras pessoas. Jesus sempre se preocupou com as pessoas. A Bíblia cita lá em Marcos capítulo 5, verso 34, a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. 12 anos, irmãos, eu até já preguei isso aqui. 12 anos a mulher com uma hemorragia que não parava nem de dia e nem de noite. Uma mulher totalmente desprezada pelos outros, porque esse fluxo de sangue, nessa época, para o povo de Israel, a mulher estava impura. Mas a Bíblia vai dizer lá em Marcos capítulo 5, verso 34, que aquela mulher entra no meio da multidão para tocar em Jesus. Jesus quer que você toque nele nesta noite. Jesus quer que você venha até Jesus nesta noite, através da oração, através da adoração. Quando aquela mulher toca em Jesus, ela ficou curada. Se ela fosse dizer para as pessoas: não, eu quero tocar em Jesus porque eu tenho um fluxo de sangue que já há mais de 12 anos eu tenho, ninguém queria ficar perto daquela mulher, porque se ela tocasse em alguém, segundo a lei israelita, a pessoa ficaria contaminada. Mas aquela mulher toca em Jesus, toca em Jesus. Jesus não ficou contaminado, pelo contrário, aquela mulher ficou curada. Talvez muitas pessoas poderiam criticar aquela mulher: como é que você vem tocar no mestre se você está impura? Mais uma vez eu quero dizer a você nessa noite: Jesus se importa com você. Jesus se importava com aquela mulher, Jesus se importava com o leproso, Jesus se importava com o cego. Você quer ver um exemplo? Mateus capítulo 20, verso 34, vai estar citando a história de 2 homens cegos. Essa passagem fala que Jesus, movido de íntima compaixão, olha o que diz o texto: Jesus, movido de íntima compaixão, toca nos olhos dos cegos e eles recuperam a visão. Jesus tem compaixão por você, minha irmã. Jesus tem compaixão por você, meu irmão. Jesus tem compaixão por nós. Davi, uma vez, ele falou: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, pagarei os meus votos perante o Senhor. Jesus sempre se importou com as pessoas. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 7, verso 13, a história que nós já ouvimos aqui, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Irmãos, naquela época não existia nenhum auxílio para uma pessoa que era viúva. Hoje as pessoas, a depender da condição que trabalham, de repente o marido vem a falecer, a esposa passa a receber, a ajuda, o salário pela morte daquele esposo. Nessa época não existia nada. E a Bíblia vai citar, como ele fala em Lucas capítulo 7, o caso da viúva de Naim. Olha o caso dessa mulher. Primeiro, essa mulher era viúva, já tinha o seu marido, já tinha morrido. Nesse momento agora, essa mulher vai perder o único filho. Talvez aquela pessoa que a ajudava, talvez aquele filho que trazia alegria ao coração da mãe, e a mãe já tinha perdido o esposo e agora está perdendo o filho. E a Bíblia vai dizer no verso 13, ao ver Jesus, uma viúva que perdeu seu filho, ele teve compaixão. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela
e disse: não chores. Provavelmente aquela mulher muitas vezes chorava na sua casa, chorava no seu quarto, mas provavelmente essa mulher, nesse dia que o filho morreu, ela deve ter chorado de uma forma desesperadora. E Jesus chega para aquela mulher e fala assim: não chores. Talvez alguém aqui poderia dizer: porque Jesus fala isso para a mulher já tinha perdido o marido, agora perde o filho. É muito fácil dizer não chora quando não está passando a situação que ela está passando. Talvez eu e você possa dizer assim: missionário, você não sabe da minha vida, só Deus sabe o que eu estou passando, só Deus sabe do meu sofrimento, só Deus sabe da minha dor. Assim eu quero te dizer nesta noite: é aquele que sabe da tua dor, é aquele que sabe do teu sofrimento, que diz para você: não chores, não chores. Não é porque Jesus não se importa, não chores, porque Jesus está dizendo assim: chegou o momento de você parar de sofrer. Eu estou aqui para retirar o seu sofrimento. Eu estou aqui para sofrer junto com você, entender a sua dor. A Bíblia vai contar também a história de duas irmãs, de três irmãos na realidade: Marta, Maria e Lázaro, os melhores amigos de Jesus. Mas a Bíblia conta a história que Lázaro morreu. E está essas irmãs agora, tristes, desesperadas. Elas já tinham mandado aviso para Jesus antes, dizendo assim: olha, o teu amigo Lázaro, ele está doente. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus foi chegar naquele lugar 4 dias depois. Está aí no livro de João. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir. João capítulo 11. João capítulo 11 vai estar relatando a morte de Lázaro. Jesus viajou até a casa de Lázaro para trazê-lo de volta à vida, e é recebido por suas irmãs Marta e Maria, que estavam de luto. E a primeira irmã, que foi Marta, vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É como se Marta falasse assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não é que Jesus não se importava com Marta. Jesus se importava. Jesus fica naquele momento em silêncio. Depois vem Maria, se lança aos pés do Senhor e diz novamente a mesma frase: Senhor, não. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria lança-se aos pés de Jesus e disse exatamente a mesma palavra. Então o Evangelho de João vai nos dizer: Jesus, vendo elas chorarem, e os judeus com que vinham também chorando, a Bíblia fala que Jesus se moveu em espírito, perturbou-se e chorou. Em outra versão da Bíblia, eu gosto muito dessa versão, na chamada ARC. Essa versão vai dizer assim: vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Mais uma vez Jesus está dizendo a quem está perdendo: não chores. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus se importa com a nossa dor, porque Jesus se importa com o nosso sofrimento. Jesus não é um Deus que não se importa, que está lá no céu vendo nós passarmos lutas e não está nem aí, não. Jesus se importa, Jesus se move, não porque
Jesus se comove, aliás, não porque Jesus é desequilibrado ou mesmo não tem controle das suas emoções. Jesus chorou porque Ele se importa. Jesus se importa. Eu quero neste momento que você coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração agora. Nas horas amargas da vida, Jesus, irmão, sempre esteve lá. Jesus, irmão, sempre acolheu todos aqueles que precisavam de ajuda, todos aqueles que choraram, todos aqueles que sofriam, porque Jesus sempre se importou com a dor, Jesus sempre se importou com o sofrimento, Jesus sempre se importou com as pessoas que sofrem. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus se importa com você. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus sabe da sua dor, sabe do teu sofrimento. Eu quero te dizer neste momento, nas horas amargas da vida, Jesus sempre estará com você. Jesus acolheu todos, incluindo aqueles que foram marginalizados pela sociedade, como a mulher adúltera. Jesus quebrou barreiras sociais, religiosas, ao interagir com pessoas de diferentes origens e status. Jesus amou. Jesus amou o próximo. A mensagem central de Jesus era o amor ao próximo, que inclui amar até mesmo aqueles que eram considerados inimigos. Jesus ensinou que o amor é o maior mandamento e que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aquele texto que nós lemos, Filipenses capítulo 2, verso 6 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se importe com as pessoas, se importe com as pessoas, se importe com as pessoas. Pai,